E esse aqui é o Elvis College. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Thank you. Thank you. Thank you very much. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso Elvis College, trazendo ainda a continuação do nosso outro vídeo, que é falando sobre o álbum Elvis Presley, aquele da letra rosa e verde, que é o primeiro álbum do rei. E eu falei pra vocês, prometi que eu traria hoje esse vídeo falando sobre os músicos e um pouco sobre a gravação, ok? É engraçado que nessa gravação a gente começa a ver um pouco das influências do Elvis sobre gravações e músicas da qual ele ouvia, ele costumava ouvir. Então, como eu falei, Elvis não era um compositor, Elvis era um intérprete de músicas de outros compositores. Então nós estamos aqui hoje e vamos trazer aqui sobre a gravação da RCA, né, uma primeira gravação, que foi dia 10 e 11 de janeiro de 1956 na RCA Studios em Nashville. O mais engraçado disso tudo, pessoal, é que em Nashville, o estúdio de Nashville é o estúdio onde o Elvis não gostava de gravar muito. Era um estúdio um pouco pesado, meio gelado, né? Então o Elvis não gostava muito de gravar nesse estúdio. Embora ele tenha gravado a maioria dos seus discos, dos seus hits, neste estúdio em Nashville, ok? Então nós temos aqui um engenheiro de som, que é o Bob Ferris, ok? Então, segundo o livro de Ernest Johnson, né? Ernst Jorgensen, ok? Elvis Presley, A Vida na Música, foi traduzido pela editora Larousse, né? Esse livro é um livro muito importante, que fala sobre os box sets do rei. Esse livro aqui é uma tradução do estúdio Candomblé, certo? E é um livro de 2010, que é a primeira edição brasileira de 2010. Eu sou um privilegiado que eu tenho a primeira edição, certo? Então, este livro, quem já conhece, quem o tem, muitas pessoas o têm, é muito interessante, ok? Então aqui eu estou me seguindo por ele, porque é um livro realmente que tem todo o processo de gravação, todo o processo que Elvis passou durante esse período, né? Vocês podem ver que o cenário agora aqui é novo, que eu estou em outro lugar, não é igual ao primeiro vídeo, que foi feito assim meio nas pressas, e dessa vez eu estou fazendo um vídeo mais legal, um vídeo mais diferente, ok? Espero que vocês gostem. O engenheiro desse disco, o engenheiro de som, foi o Bob Ferris. Na guitarra nós temos o Scotty Moore. Scotty Moore, vocês já sabem, que é o guitarrista ali de Memphis, que tocava com algumas pessoas e depois passou a ser o guitarrista fixo do Elvis até 68, aí 67, 68, quando ele toca aí a última vez no Comeback Special com o próprio rei. Na outra guitarra nós temos o Chet Atkins, que é um monstro do country, inclusive leva uma guitarra com o seu nome em homenagem, que é a guitarra Gretsch, Country Gentleman, da Chet Atkins, que inclusive o Elvis tinha uma guitarra dessa que ele usou no show That's the Way, em 1970, nas partes cortadas do vídeo, você vê depois pela Warner, que ele usa uma guitarra dessa durante o show que ele canta I Will Lonesome Tonight, ok? Little Sister, entre outros. Nos ensaios também aparece ele tocando essa guitarra. George Harrison também tinha uma guitarra dessa, guitarra muito boa, em homenagem a este músico, grande guitarrista que tocava músicas instrumentais, etc, etc. Tá? Ele foi um grande instrumentista, um grande cara. No violão, o próprio Elvis. Então, um detalhe muito engraçado que eu falei lá no primeiro vídeo, falo de novo, que aparece na contracapa do disco. Então vocês veem aqui, ó, na contracapa do disco, o Elvis tocando um violão elétrico. Uma coisa muito rara de você ver. Então significa que alguns violões que aparecem neste disco é o próprio Elvis quem toca. Tá ok? No baixo, ou no contrabaixo de pau, ou contrabaixo acústico, nós vemos o Bill Black. Bill Black também foi um grande músico do country music. Também já vinha dos primeiros discos da Sun Records com o Elvis. Infelizmente ele morre em 1961, se não me engano, de um problema, de um aneurisma cerebral ou de um câncer no cérebro, um tumor cerebral, alguma coisa parecida.
E ele vem a falecer aí em 61. Aqui nós já vamos ver a bateria de DJ Fontana. DJ Fontana apareceu aqui no Brasil na década de 90, inclusive o Maurício Camargo de Brito recebeu na casa dele, nós temos vídeos aí que o Maurício colocou. DJ Fontana, um grande baterista. Então, para quem não sabe, pessoal, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Nos anos 50, até a chegada dos Beatles, meados da década de 60, 64, não existia baterista de rock and roll, certo? Existia um baterista de jazz. Então vocês veem que a batida do rockabilly, do rock and roll dos anos 50 é uma batida de jazz. Então, me perdoem quem não gosta dos meus vídeos, eu até sou solidário. Quem não gosta pode colocar quem não gosta, pode pôr um dislike, não tem problema nenhum. Os meus vídeos são extremamente técnicos, eu não faço vídeo de fofoca, ok? Eu falo extremamente das técnicas de gravação, técnicas dos discos, porque eu, na minha particularidade, na minha ingenuidade musical, porque eu sou músico também, eu acho o Elvis um produtor, acho o Elvis um instrumentista muito incompreendido, um músico incompreendido. Todo mundo só viu o Elvis rebolando, com grandes roupas brilhantes e com vozeirão. Ele era um grande cantor realmente, foi o melhor cantor de todos os tempos. Mas ele era um grande instrumentista. Ele era um grande produtor, um grande arranjador. Vocês não têm a mínima ideia, quem não conhece a obra de Elvis e quem nunca leu este livro, Elvis, A Vida na Música, de como Elvis era um grande arranjador e produtor. Por exemplo, que você pega partituras de músicas gospel, por exemplo, você vê que está escrito na partitura, arranjado por Elvis Presley. E Elvis era um arranjador nato, ele arranjava as músicas na hora, ali no piano e tal, e mandava bala, ok? Então vamos lá, continuando, falando do DJ Fontana, era um baterista do country também, do jazz, do blues, com uma grande batida, diferenciada, e ele influenciou muitos, inclusive o próprio Ringo Starr nos Beatles. No piano, nós temos o Floyd Cramer. Isso é uma grande questão, que é sobre ele que nós vamos falar especificadamente hoje. Floyd Cramer, ele era um pianista que criou On the Rebound, que chegou ao topo das paradas de sucesso em 1961, ok? Ele era o arquiteto do Nashville Sound, então, ou seja, o som de Nashville. Quem criou aquele som misturado com boogie-woogie, aquele country mais levado, honk-tonk, ele é o criador, Floyd Cramer. Ele é um grande pianista, foi um grande pianista. Infelizmente nos deixou por um câncer de pulmão em 1997. Em 2003 o nome dele foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. Ele excursionou com Elvis, ele foi um grande pianista americano. Trabalhou como músico de sessão, ou seja, músico de estúdio. Gravou e excursionou com Elvis em diversos trabalhos solo, como o single Last Dale, que foi um grande single. E ele é um grande pianista, cara. Então ele era um grande músico de boogie-woogie. Podia dizer que ele estava quase ali ao ponto de Jerry Lee Lewis. Ele estava bem igualado ao Jerry Lee Lewis. E entre outros, como Little Richard, entre outros, ele estava bem igualado. Portanto que ele grava o disco do Elvis, que nós vamos falar depois ali, que é algumas músicas que o Elvis gravou pré-exército, né? Ali já, na época, já aderia para o exército, né? Para o exército americano. Ele grava, inclusive, muitos elementos de boogie-woogie, enfim, e algumas músicas bem marcantes de piano, como ele gravou. Então você vai ouvir o piano, por exemplo, de Heartbreak Hotel, que é o hit que estourou o Elvis em 56, esse blues, né? O piano de Heartbreak Hotel é um piano totalmente blues, não tem nada a ver com country, e ele desenvolveu muito bem essa técnica de piano. Depois nós vamos ver aqui os backing vocals do Elvis, que é o Gordon Stocker, Ben e Brooks Spear. Então era um trio, não era um quarteto, e que não eram chamados ainda de Jordanaires. Então vocês veem que são pré-Jordanaires, que era um trio que gravou com o Elvis. Então aqui todo mundo pensa
que existe um quarteto cantando com Elvis, não é um trio. Muito importante isso. E uma coisa muito interessante é que o Elvis, ele não deixava que o quarteto, ou o trio aqui no caso desse álbum, gravasse num outro microfone, separado do dele. Eles gravavam no mesmo microfone do Elvis, que era para ninguém mexer na mixagem da voz do quarteto, porque o Elvis era muito fã de quarteto. Ele inclusive gostava muito de cantar, ele era muito fã de baixo, da voz do baixo, a voz grave, né? Que faziam os graves. Ele, inclusive, o J.D. Sumner, do Stamps Quartet, ele era o grande fã que cantou com ele depois nos backings vocais, nos shows até a sua morte, né? Bom, então vamos lá. Nós temos a gravação aqui de I Got a Woman, nesse disco, Heartbreak Hotel, né, no lado A e ainda. Nós temos Money Honey, I'm Counting on You e I Was the One. Então, I Got a Woman, todo mundo sabe que o Elvis apresentou na televisão, nas suas primeiras aparições. Então significa que I Got a Woman é dessa época, de 55, 54, 55, que o Ray Charles gravou. Então o Elvis ele ouvia muito R&B, ou seja, Rhythm and Blues. Ele era muito fã de Ray Charles. Depois ele gravou vários outros sucessos de Ray Charles. A gente vê aqui também, durante a sua carreira. Heartbreak Hotel, que é um blues, ou seja, ele vem do R&B para o blues, ele continua na música dos negros, né? Naquela época. Money Honey dos Drifters, então, ou seja, ele era fã dos Drifters para gravar Money Honey, porque o Little Richard já tinha gravado Money Honey também, mas de uma outra pegada. I'm Counting on You, também. E I Was the One. I Was the One é aquela baladinha bem anos 50 mesmo, que é pra dançar com o rostinho coladinho, né? O Elvis, ele era um cara muito religioso. Então, antes dele começar as gravações dele, geralmente ele ficava ali com o pessoal do quarteto, alguns músicos, tocando ali um piano, cantando umas músicas cristãs, algumas músicas que ele conhecia da igreja. E o Stephen Sholes, que era um dos produtores do disco, era o produtor do disco, ficou chateado com Elvis tal, e ele pediu para que o Elvis fosse fazer as suas músicas, fosse fazer essas questões. E o Elvis sempre gostou de gravar de noite, sempre gostou de fazer as suas questões. Uma coisa muito engraçada é que o Elvis, ele em Heartbreak Hotel, que é o ponto X do álbum, porque essa música estourou ele como cantor, como realmente quem ele era, portanto que ele nunca deixou de cantar essa música até o fim da vida. Ninguém sabia o gênero dessa música, porque ela não era uma batida de blues, não era uma batida de country, era uma mistura e ninguém sabia o gênero disso. Mas pra mim ela é um blues, não ela chega quase a ser um delta blues, porque só não tem, porque só faltou o slide ali durante a composição, durante o desenvolvimento da gravação da música. Mas era mais um blues do que qualquer outro tipo de gênero de música, né? O próprio Ernest fala isso no livro também. O Elvis e a banda dele tocavam essa música ao vivo já há vários meses, e já sabiam exatamente como fazer esta música, né? Ok? O Elvis ele muda a letra da música, porque essa música foi feita por uma professora de inglês, de um dos amigos dele, né? Ele muda uma das partes da música que falava assim: they pray to die. Eles rezam para morrer. Ele mudou a música, mudou a letra na hora e colocou They could die. Eles podiam morrer. Então, o primeiro sucesso dele estava já, como a gente dizia na época das gravações de fita, estava na lata. Foram 3 horas de sessão ali. Algumas baladas foram sugeridas por Steve Sholes, foram publicadas por alguma editora, tal. O Coronel Parker conversou com ele começou a gravar algumas coisas e realmente saiu este álbum, né? Thank you. Thank you very much.